Você ama algo ou alguém? Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 10, versículo 30, diz assim: Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Então, aqui Jesus está contando uma parábola para o homem, o doutor da lei, que quis ali testá-lo. E nós vemos aqui que nessa história, Jesus mostra que havia um homem que estava descendo de Jerusalém. E esse homem apanhou, foi assaltado, enfim, estava semi-morto no chão, quase morto. E a Bíblia mostra que, pelo mesmo caminho, ou seja, descendo também de Jerusalém, vinha o sacerdote. E o sacerdote olhou para aquele homem, viu que ele estava ali quase morto, mas não ajudou ele. A Bíblia mostra que ele atravessou a rua e seguiu seu caminho, foi embora. E a Bíblia mostra que pelo mesmo caminho também vinha um levita, ou seja, também descendo de Jerusalém. Também viu o homem ali quase morto no chão, não parou para ajudá-lo, mas se afastou dele atravessando a rua e foi embora. Vamos entender aqui. A gente vê que com certeza é errado os dois não terem ajudado, mas agora a gente vai aprofundar melhor o entendimento dessa parábola. Imagina que em Jerusalém, por que os três estavam descendo de Jerusalém? É porque em Jerusalém estava o único templo que havia em Israel. Ou seja, os três estavam descendo do culto. Ou seja, aquele homem ali que foi espancado, ele estava lá no culto e ele ouviu aquele sacerdote pregar a palavra de Deus. Ele também ouviu aquele levita cantar canções que engrandeciam a Deus, o nome do Senhor. E provavelmente aquele homem ali, ele se arrependeu diante da pregação, ele também bateu palmas e glorificou o nome do Senhor enquanto ele estava lá na congregação, lá no templo, mas o culto acabou, ele então estava indo embora e ele foi assaltado e espancado. E aí desce o pregador do culto daquele dia, e o pregador olha para ele e atravessa a rua e não ajuda. O cantor daquele culto também viu aquele homem caído ali e foi embora, não ajudou. Então, olha que coisa estranha, que nós vemos aqui que, quem sabe, esses dois homens, tanto o sacerdote, que era o pregador, como também o levita, que era o cantor do culto, quem sabe os dois olhavam para aquele homem somente como se ele fosse apenas mais um número. Quem sabe eles pregaram fervorosamente, cantaram fervorosamente, mas quando aquele homem ali estava precisando da ajuda deles, eles não fizeram nada. E quem sabe alguns aqui podem estar pensando, brincadeira, esses pastores que não têm amor, esses cantores gospel que não têm amor pelas pessoas. Mas vamos ampliar. A Bíblia mostra que no Antigo Testamento haviam sim os sacerdotes que eram da tribo de Levi. Só que no Novo Testamento, a Bíblia fala em uma das cartas de Pedro, dizendo que nós somos sacerdócio real, ou seja, todo o povo de Deus se torna sacerdote. E a Bíblia mostra também em Apocalipse a mesma ideia, pelo menos em 2 versículos dizendo a mesma coisa, dizendo que o Senhor nos fez reino e sacerdotes, ou nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, o sacerdote agora não é apenas o pastor ou o pregador, o sacerdote agora é todo o povo de Deus. E essa era uma das pautas da reforma protestante, o sacerdócio de todos os santos, ou seja, o sacerdócio de todos os crentes. Todos que creem no Senhor Jesus agora são sacerdotes. E nós vemos aqui agora, então, que o sapato aperta não apenas para pregadores ou pastores, mas aperta para você também, que é povo de Deus. E você, então, que é sacerdote, eu te pergunto, que tipo de amor você tem? Você tem amado algo ou tem amado alguém? Aqueles dois homens, o pregador e o cantor, eles amavam ser ouvidos, mas não amavam quem ouvia a eles. E eu te pergunto, o que você está amando? Você ama a sua performance? Você ama o seu trabalho? Você ama os seus sonhos? Você ama os seus prazeres? A Bíblia mostra que nos últimos dias, não apenas o amor de muitos se esfriaria, mas também diz que as pessoas seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus.
E era isso que estava acontecendo na vida daquele sacerdote e daquele levita. Eu pergunto para você, sacerdote de Deus, quem você tem amado? Ou o que você tem amado? Você tem amado algo ou tem amado alguém? Quantas pessoas, quem sabe, estão caídas pelos lugares que você passa e você, quem sabe, nunca estendeu a mão para ninguém, nunca perguntou se aquela pessoa que estava jogada na calçada, se ela estava bem, não parou para ver se ela realmente estava viva, se ela estava com fome. E sacerdote, essa palavra não é só para ti, mas também é para mim, é para todos nós. Precisamos refletir, estamos amando algo como coisas ou estamos amando alguém? Às vezes na correria, né, na nossa correria cheio de tarefas, às vezes pessoas estão caídas, não apenas literalmente como mendigos na rua, mas quem sabe pessoas que estão caídas no pecado, muitas vezes estão ao nosso redor e nós que ouvimos pregação, nós que ouvimos os devocionais diários, nós que lemos a palavra de Deus, não temos uma palavra para compartilhar com essas pessoas, para levantá-los na presença de Deus. E aí, você tem a palavra que ressuscita os mortos espiritualmente. Então não passe mais de largo, não atravesse a rua, não finja que você não conhece a Cristo, não conhece Bíblia. Ninguém sabe tão pouco a ponto de não ter algo para ensinar para aquele que não sabe nada. Compartilhe a palavra de Deus e levante aqueles que estão caídos. Não finja que não viu, não se afaste, não finja que o problema não é teu. Se Deus te deu uma palavra, se você conhece a palavra de Deus, a resposta de Deus para aquela pessoa pode ser você. Então não finja que não é com você a missão. A Bíblia fala no provérbio de número 24, livra os que estão sendo levados para a matança. E aí, se a gente disser assim, eu nem sabia, ou eu nem sabia que aquela pessoa precisava de Deus, aí o texto diz bem assim, por acaso não sabe aquele que pagará cada um conforme as suas obras? Ele sabe quando nós estamos nos fazendo de louco e não queremos ajudar uma pessoa que precisa. E muitas vezes não é apenas de um pão, não é apenas de uma comida, não é apenas de um abraço, mas muitas vezes é uma palavra que vai levantar aquela pessoa ali. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Pai amado, que não estejamos amando algo, mas nos ajude a amar alguém. Pai amado, que a gente não fique apegado, Senhor, nos bens, que a gente não fique apegado, Senhor, nas nossas tarefas, na nossa rotina corrida, que a gente não fique apegado, Pai amado, em uma posição. Em nome de Jesus Cristo, nos livra disso, que a gente não ame essas coisas, mas que a gente possa amar a Ti e amar as pessoas, pois é para isso que o Senhor nos chamou, para amar. É isso que devemos amar a Ti e amar as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, não deixa, Senhor, a gente permanecer no erro, Senhor, de forma cega. Em nome de Jesus, nos sacode, Senhor, nessa manhã, nos sacode, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos desperta, Pai, que possamos ter amor verdadeiro, Pai, pois se não praticarmos isso, não interessa nada do que nós fazemos da nossa vida, porque as coisas que fazemos não valem nada, porque aquilo que não é por amor não tem valor algum aos teus olhos, e não há galardão para obras que não são feitas em amor. Então, se conosco, Pai, em nome de Jesus, nos desperta para amarmos mais a Ti e amarmos mais as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, se você foi edificado por essa palavra, peço que você compartilhe com alguém, joga no grupo da família, joga no grupo do trabalho, enfim, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito. Peço que você ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal e deixe nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo para a plataforma recomendar nossos vídeos para mais pessoas que ainda não nos conhecem. Que Jesus abençoe muito a sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.